Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então no nosso último vídeo nós fizemos algumas consultas, né, utilizando operadores lógicos e operadores relacionais. Vocês notem que quando nós começamos a utilizar as nossas consultas, nós começamos em consultas simples, de processamento simples, e depois nós fomos refinando até chegar em umas consultas onde a gente conseguia trazer uma determinada quantidade de informação. Tá? Além dos operadores lógicos e operadores relacionais, existem outros operadores, e eu vou passar aqui para vocês, tá? Para que a gente possa entender como é que funcionam esses operadores aqui. Tá? Então, nós vamos entrar aqui dentro do nosso SQLite novamente, né? Nós já estamos, na verdade, já estamos dentro dele, que é dando continuidade. Um outro operador que a gente trabalha é o operador between, tá? Que ele utiliza ainda um operador relacional, né? Só que ele verifica os dados dentro de um determinado intervalo, tá? E esse determinado intervalo é definido através de uma cláusula AND, né? Ou de um operador AND. Então, ele funciona mais ou menos assim, tá? Select, eu vou escolher o nome dos campos, que seria ID hospital, de minha tabela hospital, nome hospital, tá? E conceito hospital. Tá? Conceito hospital de hospital, que é o nome da minha tabela. Vou dar um Enter aqui para continuar na próxima linha. É onde, né? É onde o... Vou utilizar o ID, onde o ID hospital, né, esteja entre, né, aí, no caso, entre o nosso between esteja entre o valor, por exemplo, o valor 2 e o valor, digamos, o valor 100, tá? Então, basicamente seria isso. Eu vou selecionar, né, as colunas ID hospital, o nome hospital, conceito hospital, da minha tabela hospital, onde o ID hospital, né, onde os códigos, né, o meu identificador de hospital estejam entre 2 e 100, tá? Eu vou fazer a consulta aqui, ele retorna, tá? E ele retorna esses valores aqui, tá? Então ele vai trazer exatamente os valores que estão entre, né, o 2 e o 100. Então, o que ele faz aqui é basicamente o que nós utilizamos para o sinal de maior e sinal de menor. Ah, vocês podem voltar lá na aula passada, por exemplo, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver o que está entre, né? Quando eu utilizo, por exemplo, eu quero os dados entre valor tal, né? Que seja maior do que, no caso aqui, que seja maior do que 1, né? E ou igual a 100, tá? Então eu estou utilizando o mesmo formato, só que agora eu estou utilizando o between, né? Que ele verifica o que tem entre o valor 2, né? E o valor 100, e ele traz esses valores aqui, tá? Então o between ele pode ser utilizado dessa forma, tá? É uma das cláusulas, outros tipos de operadores que a gente pode utilizar para fazer isso também, né? E vamos mudar para o próximo. Uma outra situação que eu posso utilizar, né? E nós podemos utilizar o like, né? Que ele serve para trazer, né, os objetos do tipo string, né? Esses objetos do tipo string, eu posso trazer ele por letra, né? Então, digamos assim, eu quero que ele traga para mim, né? Todos os dados, né? Eu quero que ele traga para mim todos os dados que iniciem com o nome muito, tá? Esse é um exemplo, né? Ou então eu quero trazer todos os dados que tenham a letra I no meio, tá? Ou então eu quero trazer todos os dados que tenham, digamos, 5 letras, né? Então eu consigo fazer isso utilizando o like, né?
E o like ele utiliza o que a gente chama de ele utiliza o que a gente chama de é, operador coringa, né? Ou então o que a gente chama de coringa, tá? Que são, no caso do like, ele utiliza a porcentagem e o underline, tá? Para explicar melhor como é que funciona isso, nós vamos trabalhar dentro nós vamos selecionar, né? Por exemplo, vamos pegar aqui select, vou selecionar aqui ID hospital, vou selecionar, pode ser nome, hospital de novo, e vou selecionar também o conceito hospital, tá? É, de ou a partir, né? A partir de hospital, onde é, o campo conceito hospital hospital, onde o campo conceito hospital é, seja, né, seja igual. Aí eu vou colocar aqui, como ele trabalha com strings, eu tenho que definir os valores que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser que ele comece, eu quero trazer todos os nomes, os conceitos que comecem com a letra B. Então eu vou colocar aqui a letra B, né? E vou colocar aqui o sinal de porcentagem, tá? Então, quando eu der Enter aqui, ele vai trazer todos os dados, né? Tanto o ID hospital quanto o nome hospital, né? E o conceito baseado no quê? Né? Onde o conceito hospital, né? Seja like, né? Inicie com a letra B, tá? Então, quando eu tenho nesse formato aqui, por exemplo, a letra B e depois, né, o coringa, né, a porcentagem, quer dizer que ele ignora o que tem à frente, tá? Uma outra coisa interessante que é bom vocês entenderem é que o like ele não faz distinção entre, deixa eu botar aqui. O like ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu colocar aqui o B minúsculo, ele também vai trazer bom, tá? Então, isso ajuda em algumas situações. Por exemplo, vocês lembram quando nós fizemos com o operador relacional igual, né? O igual ele só traz se for exatamente igual, né? Já utilizando o like, né? Utilizando esse operador like, ele traz um nome baseado na posição da string. Ou seja, ele vai trazer, se eu colocar B, ele não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Ele vai trazer todas que iniciam com B, independentemente de estar registrado com maiúsculo ou minúsculo, tá? Então aqui, quando eu coloco a letra e depois, né, a porcentagem, quer dizer que ele vai trazer todos, né, que iniciam com essa letra. Se eu colocar uma outra forma aqui, né, digamos que eu queira que ele traga, né, quando eu coloco nesse formato aqui, tá? Quer dizer o seguinte, que eu vou buscar, né? Deixa eu fazer a consulta direita. Deixa eu fazer a consulta direita aqui, tá? Então, select, né? Se eu colocar aqui, ó, nesse formato, por exemplo, eu colocar B, né? Quer dizer que ele vai trazer todos os nomes, né? Todos os conceitos de hospital, onde o conceito tem a letra B em qualquer posição, tá? Tanto no início, no fim, no meio, em qualquer posição ele vai trazer. Então, para que eu diga que eu quero que ele traga a letra em qualquer posição, ele vai colocar uma porcentagem no início e uma porcentagem no final. Então, ele vai trazer aqui, ó, tá? Então, ele trouxe B, certo? Outra situação, digamos que eu posso utilizar também, que eu quero que ele traga as que tenha B só no final, tá? Quero que ele traga as que tenha B só no final. Então eu só mudo a posição,
né? E coloco aqui. Então, ele vai trazer todos que tem B no final. No nosso caso, acho que não tem nenhum, né? Tá? Então, ele não vai trazer nenhum. Mas se eu quiser que ele traga, eu quero que ele traga as que tem a letra M, então, no final. Opa, mudou, né? Quero que ele traga as que tenham a letra M no final, tá? E ele vai continuar trazendo bom, tá? Então, vamos fazer o teste para ver se ele traz outros valores, tá? Então, digamos que eu queira que ele traga agora as que tenham a letra M no início. Então, ele trouxe aqui todas as que iniciam com a letra M, tá? Que seria de muito bom. Se eu quiser que ele traga todas as que tenham a letra M no final, né, eu vou aqui, tá? E vou colocar aqui, eu quero que tenha a letra M em qualquer posição, tá? Ele vai trazer bom. E eu quero que tenha a letra M só no final. Quero que tenha a letra M só no final, tá? E ele traz muito bom. Então, a ideia, né, a ideia central de trabalhar com o like, né, utilizando o Coringa seria essa. Eu posso utilizar também uma outra forma, tá? Que é utilizar o underline. Tá? O underline ele faz uma contagem diferente. Tá? Ele conta como se fosse um valor numérico, então ele vai contando cada uma das strings. Então eu quero que ele traga, por exemplo, todas as palavras que tenham, né, dentro de conceito, três letras. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos ver o que ele vai trazer. Ele não trouxe nenhuma. Tá? Por quê? Porque no nosso caso lá, o bom, ele tem um espaço, né? Então vamos fazer novamente aqui. O B ele tem um espaço no final. Então ele conta como sendo 4 caracteres. Né? Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então ele vai trazer todos que tem o bom aqui. Tá? Então às vezes a gente só tem que pensar um pouquinho mais como é que vai funcionar. Então a ideia de se trabalhar com o like, né, utilizando o Coringa underline, é justamente essa. Ele vai verificar, por exemplo, eu quero que ele ignore a primeira letra, mas traga que tenha a segunda letra com U. Tá? Vamos ver se ele traz algum. Tá? Não trouxe. Então, a ideia, vamos mudar aqui. Tá? Eu quero que ele traga a que tenha a segunda letra com U, porque eu tenho que definir quais são os valores. Né? Então, eu quero que ele traga a que tenha a segunda letra com U. Tá? E eu vou definir aqui. Então, U, aí 1, 2, 3, muito, aí espaço, aí bom, 1, 2, 3. Vamos ver o que ele traz. Ó, agora ele trouxe muito bom. Tá? Então, a ideia central de trabalhar com like é justamente essa. Eu utilizando o Coringa, né, o Coringa de porcentagem, ele vai trazer os dados dependendo da posição que a letra se encontra. Tá? Eu utilizando o underline, ele vai fazer a busca de acordo com a posição da letra. Por exemplo, eu posso buscar os nomes pela quantidade de letras que tem. Basta eu digitar a quantidade de letras, ele vai trazer. Ou então, no nosso caso aqui, que nós fizemos uma busca mais exata, né, aqui, se eu fosse contar, eu estou utilizando justamente para chamar esse nome, onde, né, eu retirei a letra M, substituindo aqui por um underline. Aí eu coloquei a letra U, dizendo que essa é a segunda letra. Né? E aqui ele vai fazer o quê? Ele vai contar as letras. Então eu coloquei, né? A partir do U eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 espaços. Tá? Que é justamente contar também o espaço em branco que tem aqui. Tá? Se eu aumentar aqui, fica mais fácil para verificar. Eu acreditava que ficava mais fácil, mas não fica não. Né? Para fazer a contagem desses espaços aqui. Tá? Mas aqui eu tenho a mesma quantidade, eu tenho 7 espaços justamente para preencher. Tá?
tá? Uma outra situação que eu posso ter também, né, já que a gente já viu como é que funciona o nosso like, eu posso utilizar o globe também. Aí é interessante vocês observarem o seguinte, que o like, ele não faz distinção, tá, ele não faz distinção entre as letras maiúsculas e minúsculas. Já aqui nós temos o globe, né? O globe ele faz uma distinção entre essas letras maiúsculas e minúsculas, tá? Que seria mais ou menos eu utilizar o seguinte, eu posso pegar aqui select, né? ID, né? Então vou selecionar ID de novo, ID hospital, vírgula, nome hospital, vírgula, conceito hospital, a partir o de hospital, onde, tá? O meu onde o meu conceito hospital, né? Onde o meu conceito hospital seja globe, né? Aí abre as aspasinhas, porque é uma string. Então eu quero que ele traga justamente as palavras que terminam em E. Tá? Aqui ele não vai achar nenhuma. Por quê? Porque as que eu tenho são terminadas em E minúsculo. Então eu vou ter que trocar esse valor aqui. Às vezes é mais fácil digitar de novo. Então vamos digitar novamente. Tá? Então vamos lá. Onde, né? Conceito, hospital, globe, tá? Seja terminado em E. Ponto e vírgula. Olha aí, tá? Então, eu fiz esse exemplo justamente para vocês verem, tá? Que o globe, diferentemente do like, né, ele verifica se a palavra tem a letra maiúscula ou letra minúscula. Então, ele só vai trazer os resultados onde tem letra minúscula, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, eu fiz a mesma consulta, só que eu pedi para ele trazer, com a letra E maiúscula, né? Onde terminasse com a letra E maiúscula. Já ele não trouxe, tá? A diferença aqui também do globo para o outro é justamente que ele utiliza o asterisco em vez de utilizar o underline, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Como a letra E que ele quer trazer é maiúsculo, ele não tem nenhum registro dentro de conceito hospital que termine com a letra maiúscula, tá? Já nesse aqui, né, como eu coloquei letra minúscula, ele trouxe, né, todos que terminam com a letra minúscula, que tem o nome que termina com letra minúscula, no caso o conceito. Aqui, então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui o globe, né? É o mesmo processo. Então, eu quero saber onde as que tem dentro desse nome, onde tem a letra E em qualquer posição, tá? Em qualquer posição. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele não trouxe nenhum. Deixa eu ver por quê. Tá? Acredito que seja por conta do espaço que eu tinha dado a mais lá, tá? Nesse caso aqui, foi por conta do espaço que eu dei a mais aqui. Tá? Então, ele não trouxe. Mas aqui ele trouxe. Ó. Todas que têm a letra E em qualquer posição, ele trouxe. Tá? Eu posso fazer também o mesmo caso, só que agora eu vou utilizar para a letra B em qualquer posição. Tá? Ele não vai trazer... é o mesmo caso, a questão do espaço. Tá? A letra B em qualquer posição. Tá? Ele só trouxe o muito bom. Tá? Que ele tem a letra B, né, em qualquer posição aqui. Tá? Notem que a letra B minúsculo. Tá?
É por isso que ele não trouxe aqueles bons onde inicializa com a letra maiúscula, tá? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer, né? Por exemplo, eu já coloquei para ele visualizar os dados onde a letra B, né, onde a palavra começa com a letra, termina com a determinada letra, que era a letra E. Né? Eu coloquei onde tem a letra B em qualquer posição, né, o B minúsculo. E agora eu quero uma palavra que inicie com a letra B. Tá? Nesse caso aqui, se eu colocar dessa forma, ele não vai trazer nenhuma. Né? Então, para que ele dê certo aqui, eu tenho que utilizar a que inicializa com a letra B maiúsculo. Tá? Aí, nesse caso, ele traz todas essas aqui. Então, assim, o que a gente precisa entender é justamente isso. Né? Eles fazem praticamente a mesma coisa, só que o Glob ele faz distinção entre letra maiúscula e minúscula e o Like já não faz. Tá? Eu posso fazer outro exemplo aqui, tá? Só que agora utilizando a interrogação, que é o outro coringa. Tá? Então aqui ele vai dizer o seguinte: eu quero que ele traga todas as palavras, né, que tenham 4 strings. Tá? No nosso caso, ele vai dar aquele bom, porque o bom ele tem as 3 letras, mas ele tem ainda o adicional do espaço. Tá? Então, ele vai trazer. Eu posso fazer ainda contando os outros lá, por exemplo, do muito bom. Né? Eu posso utilizar o mesmo processo que eu fiz antes, né? Eu utilizei assim, ignorando a primeira letra, né? Colocando a segunda e colocando as outras 7 aqui. 5, 6, 7. Tá? E ele vai trazer o muito bom. Então, basicamente, utilizar tanto o like, quanto o glob, quanto o Bitwin são formas de você refinar os dados que você quer trazer. Tá? Existem outras, claro, vai depender da necessidade de vocês e a imaginação para poder trazer esses dados. Antes de terminar, eu só queria mostrar uma outra situação. Se vocês estiverem achando complicado trabalhar utilizando o CMD, apesar de eu gostar de utilizar ele, porque eu acredito que facilita um pouquinho, mas vocês podem utilizar também o SQLite Studio para fazer isso. Tá? Eu posso utilizar também o SQLite Studio para fazer isso aqui. Eu posso utilizar aqui, ó, pegar aqui, utilizar e fazer aquela mesma consulta que nós fizemos lá. Por exemplo, eu posso pegar aqui e digitar. Né? Por aqui é melhor porque ele já vai preenchendo. Então, eu coloco aqui, ó, Select, né? Só verifiquem se vocês estão dentro do banco, né? De vocês, no nosso caso já está. Então, é Select. Aí eu coloco aqui, ó, ID, ele já vai trazer, contra o espaço ele já traz o nome, ID hospital, nome hospital e conceito, né, ele já preenche, já traz aqui conceito hospital, from, né, de hospital, vou trazer aqui, ó, a tabelinha hospital, ele já vai trazendo, aí eu vou só mudar de linha e vou colocar aqui, onde o meu conceito hospital, né, tenha lá o globe, abre aspas, inicialize, né, com qualquer letra, tem a letra U letra U minúsculo na segunda posição e tem o mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais 7 letras depois. Ponto e vírgula, né? Aí eu venho aqui, ó, executar. Pronto, ele vai trazer aqui embaixo, tá? Por aqui, eu acho mais tranquilo de fazer, porque se você quiser fazer alguma alteração depois nos dados, é só você mudar aqui, ó. Tá? É só apagar, não precisa estar subindo tecla e errar alguma coisa lá, tá? Aqui é mais fácil para você editar o código, beleza? Então, por enquanto seria isso, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande, e depois nós voltamos em outros operadores. Tá? Por enquanto seria isso, muito obrigado e até a próxima.